por causa da graça de Deus. E quantos livramentos que o Senhor deu para nós hoje. Quantos momentos de livramento o Senhor proporcionou para mim e para você que a gente nem imagina. Quantas vezes hoje o Senhor nos livrou de acidentes, nos livrou de tantas e tantas coisas que nós não imaginamos. Por isso a Deus toda a honra, toda a glória e toda a nossa gratidão. Amém, queridos? Agradecer ao Diácono Flávio, que nos convidou. Sou muito feliz por estar aqui com vocês, queridos, e dizer que o que vocês estão fazendo é algo maravilhoso, né? Serve de exemplo não só para a nossa igreja, não só para o setor, mas para a livre de campo, né? É um exemplo que vocês estão fazendo, porque quem busca a presença de Deus está se fortalecendo, quem busca a presença de Deus está se equipando. Já vista que quando você lê Mateus capítulo 4, quando vai falar sobre a tentação de Jesus, Jesus venceu o diabo munido de 3 armas. Qual era? Oração, jejum e a palavra de Deus. Então, se o nosso Senhor Jesus precisou de oração, de jejum e da palavra de Deus, imagina nós. Então, eu fico muito feliz e honrado de estar aqui com vocês nessa noite. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, queridos, o nosso querido irmão leu, onde Salomão, ele vai nos dar pelo menos alguns conselhos, ou pelo menos 2 conselhos, a respeito deste texto de Provérbios, capítulo 23, versículo 17 e 18. E eu queria perguntar para você nessa noite, você quer ter um bom futuro? Pergunte para alguém que está no seu lado, você quer ter um bom futuro? Claro que a resposta é óbvia, né, queridos? Todos nós queremos ter um bom futuro. E aqui nós lendo Provérbios 23, versículo 17 e 18, o Salomão vai dizer como é que nós conseguimos um bom futuro. É bem verdade que se você que gosta de ler a Bíblia, você que lê a palavra de Deus, a Bíblia nos dá muitos conselhos, centenas de conselhos. Deus, na sua maravilhosa soberania, Ele usa os seus filhos para nos deixar exemplo, para nos aconselharem de que maneira que nós adquirimos um bom futuro. De que maneira que o nosso futuro não é frustrado, não é aniquilado, como foi lido nessa noite. A nossa esperança não é frustrada. O que é futuro? É aquilo que ainda está por vir. É o porvir. O que é futuro? É a posteridade, é o destino, é o tempo que vai chegar. A bem da verdade é que nós desejamos um bom futuro, mas esse futuro ele é incerto, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então, de que maneira que nós vamos preparar o nosso dia de hoje, visando o nosso futuro? No versículo 17, o Salomão vai dizer assim, ó, não tenha no teu coração inveja dos pecadores. Parece uma palavra forte, parece uma palavra assim que não cabe ao servo de Deus. Como é que nós, servindo ao Deus dos deuses, servindo ao Deus Todo-Poderoso, servindo ao Criador, vamos invejar os pecadores? Parece que não tem lógica, sim ou não? Parece que não tem nexo isso. Daí eu fui para a palavra de Deus, queridos, e fui ver um homem que talvez a gente só ouviu falar, mas ainda a gente não estudou a respeito desse homem. A história dele vai estar lá no livro de 1 Crônicas, principalmente a partir do versículo do capítulo 16, onde está registrada a história do Asaf. Quem já ouviu falar? Asaf, queridos, era um homem tremendo. Hoje o irmão estava louvando o nome do Senhor comigo, né, com a introdução, na música, na igreja, tem um momento de louvores, e você talvez nunca imaginou de onde é que veio isso. De onde é que veio a música? Por que a música faz parte da liturgia do nosso culto? Começa com o rei Davi. Davi introduz a música, a adoração a Deus, nos sacrifícios sem fim. E o primeiro homem que Davi coloca a incumbência de louvar ao Senhor é Asaf. A Bíblia vai dizer, em 1 Crônica, a partir do versículo 16, lá para o capítulo 25, a Bíblia vai dizer que os descendentes de Asaf, eles profetizavam através da música. Então Asaf não era um homem comum, queridos. Asaf era um homem que, quando você lê com calma em casa, o capítulo 16 em diante, você vai perceber que Davi coloca ele diante da Arca da Aliança.
Davi diz para ele: tu não vai sair diante da Arca da Aliança. Olha a responsabilidade que tinha sobre a vida de Asaf. Ele não era um homem comum. Então ele ouviu Deus falar muitas vezes. Ele ouviu Deus de perto muitas vezes falar com o seu povo. Mas onde é que está escrito que Asaf olhou para a vida do ímpio? Onde é que está escrito que Asaf, mesmo conhecendo a Deus, mesmo tendo experiências com Deus, ele parou e começou a observar o ímpio? Nos Salmos de número 73. Este é o Salmo de Asaf. E ele começa a dizer no Salmo 73 que verdadeiramente Deus é bom para Israel. Ele já começa bem: verdadeiramente Deus é bom para Israel, verdadeiramente Deus é bom para aqueles que são puros de coração. E o versículo 2 ele diz assim: mas quanto a mim, eu quase me desviei. Quanto a mim, meus pés quase escorregaram. E ele diz o porquê disso. Porque ele começou a observar a vida do ímpio. Ele começou a ver, queridos, que os ímpios tinham fartura. Ele começou a ver que os ímpios não sofriam por doenças. Ele começou a ver que os ímpios, tudo ia muito bem. Os ímpios zombavam de Deus, os ímpios não temiam a Deus, os ímpios desprezavam a Deus. Não sei se estou falando muito alto. Não, tá bom. A gente vai se empolgando, né? E ele começou a olhar para os ímpios. Salmo 73, ele vai declarar isso. Ele começa a olhar para os ímpios. Os ímpios não estavam nem aí para Deus, os ímpios eram comédios, os ímpios faziam tudo que desagradava a Deus. E ele começou a dizer: como é que pode isso? Os ímpios não têm doença, os ímpios não falta dinheiro para eles, os ímpios na vida deles vai tudo muito bem, seus filhos são esbeltos, seus filhos não passam por doença, seus filhos não têm problemas físicos, não são privados de nada. Aí ele pega e faz uma comparação com o povo de Deus. Que o povo de Deus passa por tribulação, passa por problemas, que o povo de Deus passa por angústia, que o povo de Deus muitas vezes não tem o que comer, que muitas vezes não tem uma roupa boa para vir na igreja. Já, a partir desse momento já começa a conjecturar. E o Asaf, ele diz que ele olhando essas coisas, irmãos, Asaf, se você puder, estude sobre a vida dele. Asaf não era o Roberto, o Asaf, o homem que Davi colocou na mão dele esta responsabilidade, ele não era um homem comum. Ele era um homem que todo mundo tinha admiração por ele. Mas por um momento ele começa a olhar essa diferença. E ele diz: eu quase me desviei olhando para isso. Esse salmo foi escrito mais ou menos mais de 2.500 anos atrás. E não parece uma realidade hoje? Não parece que é atual, não parece que o Asaf escreveu hoje para nós? Muitas vezes não é assim, não que a gente esteja invejando ele, mas muitas vezes a gente, como foi falado aqui, a gente não entende como é que pode acontecer isso comigo. Eu sirvo a Deus, faço tudo para agradar a Deus, faço tudo para que as pessoas para que as pessoas me vejam como um servo de Deus. Procuro agradar ao Senhor em todas as áreas da minha vida, e as coisas não funcionam. Aí a gente olha para aquelas pessoas que não estão nem aí para Deus, que bebem, fumam, se prostituem, se drogam, e a gente olha, parece que tem um carro bom, tem uma casa boa, tem um emprego bom, anda bem vestido, belo, formoso, não estão nem aí para Deus. Enquanto que a gente olha para as pessoas, muitas vezes, que servem a Deus, que temem a Deus, que a gente pode dizer assim: ó, coloca a minha mão no fogo, esse é crente. Coloca a minha mão no fogo, esse jovem é um jovem de Deus. E muitas vezes tem que trabalhar de manhã para comer à noite. E esses questionamentos de Asaf não vêm na nossa mente, sim ou não? Meu Deus. Só que tem um problema, porém, queridos. Quando o Asaf começa a fazer esses questionamentos com Deus, quase se desviando, e quando ele diz que eu quase caí, quase escorreguei, quis dizer literalmente, quase me desviei, quase larguei tudo, quase saí da presença da Arca da Aliança, larguei tudo para Davi, não quero mais, não serve, servir a Deus dessa maneira, não, que Deus é esse? E nesse questionamento, o Espírito Santo trabalha na vida de Asaf, e lá no versículo 16, a Bíblia diz assim, ó, até, ele diz, no versículo 16, até que eu entrei
no templo de Deus. Algumas Bíblias vão dizer, até que eu entrei no santuário. No nosso tempo hoje, nós podemos dizer que Asaf diz assim, até que eu entrei na igreja. E quando ele entra na presença de Deus, queridos, o Espírito Santo entra em ação e começa a mostrar para Asaf o fim do ímpio e o fim daqueles que servem a Deus. Amém. Nós vivemos nessa vida 70, 80, agora a perspectiva, né, aumentou, né? Tem gente que vai chegar a 100 anos, tem gente que vai passar de 100 anos, já estão passando, né? Mas depois todo mundo vai morrer. Nós que servimos a Deus, ou morreremos ou seremos arrebatados. O ímpio vai morrer. E aí? É o fim que vai mostrar o que realmente importa. E o Asaf, o Espírito Santo começou a mostrar para ele o fim do ímpio e o fim do justo. E o Asaf não tem outra alternativa a não se pedir perdão para Deus. E ele diz assim, Senhor, me perdoa. Porque eu sei que o Senhor sempre está comigo. Eu sei que os ímpios serão destruídos. Eu sei que os ímpios vão viver sem esperança. Eu sei que os ímpios, depois que morrer, acabou-se a sua esperança. Mas para aqueles que servem a Deus, o crente que serve a Deus, a pessoa que serve a Deus, o jovem que serve a Deus, ele não possui uma esperança. Ele não possui uma simples esperança. Pedro diz, Pedro primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer que é bem-aventurado. Primeiro ele diz, né, bendito é o Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou para uma viva esperança. Aleluia. Então o crente não possui uma simples esperança. O crente possui uma viva esperança. Glória a Deus. E é isso que eu queria que você entendesse nessa noite. E às vezes a gente olha para as pessoas e não compreende. Mas que o Espírito Santo possa trabalhar cada dia mais na nossa vida. Saber que o que importa é o depois. E o futuro do ímpio é um futuro de tristeza, um futuro de angústia. É um futuro que para ele não vai haver mais esperança. Vai estar para sempre longe da presença de Deus. Vai estar para sempre vivendo onde Mateus vai dizer que ali haverá choro e ranger de dentes. A gente não consegue imaginar. A gente não consegue descrever com as nossas palavras quão horrível vai ser para o ímpio. Assim como Paulo, quando ele tentou descrever o que ele viu, né, quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele disse assim, olha, eu vi coisas que não consigo expressar com palavras. Mas ele diz uma coisa interessante. Aquilo que o olho não, que o ouvido não. Por que ele não diz descer o coração? Ele diz, não subiu o coração. Porque é a mente. E é a mente que comanda o corpo, é o centro, né? No Antigo Testamento falava muito de coração, porque naquela época é o coração que era o centro, né? Depois começaram a descobrir que não é o coração só pulsa o sangue, né? Que é a mente que controla tudo, né? E ele diz aqui que não subir na nossa mente é o que Deus tem preparado para mim e para você. Que palavra maravilhosa, querido. Aleluia. Palavra linda que é essa. Meu Deus. Salomão, ele teve muitos defeitos. Salomão, a gente vai ver que existe até alguns estudiosos que vão dizer que no final da vida dele não temos garantia de que ele alcançou a salvação, porque o coração dele, lá no finalzinho, na velhice, se tornou um coração, a Bíblia diz que se corrompido por causa das mulheres que ele teve, enfim. Mas tudo que ele escreveu é inspirado por Deus. E ele diz a primeira coisa, não olhar para a vida do ímpio, porque é como a palha, é como o vento. O ímpio daqui a pouco morre, e aí? Dinheiro ele não vai levar, mansões ele não vai levar, tudo que adquiriu aqui não vai levar. E como diz o Senhor, lá em Mateus, não me recordo direito qual é o capítulo, mas o Senhor diz assim, ó, o camarada derrubou o celeiro e fez o maior. Derrubou e fez maior. Daí ele disse assim, ó, agora goza minha alma, porque tu tens muito, para muito tempo. E uma voz soou assim, louco, hoje pedirão a tua alma. O que tens preparado?
Meu Deus. Para quem será? Para nós refletir. Então a primeira coisa que Salomão diz: não olhe para a vida do ímpio, porque a vida do ímpio vai passar. E o que importa é depois. Aí ele diz assim, não olhe para o ímpio. Ao contrário disso, não fique olhando para o ímpio. Não fique olhando para a vida daqueles que não servem a Deus. Ao contrário, ele diz antes, quer dizer ao contrário, teme o Senhor todos os dias. A tradução Ferreira Almeida, se eu não estou equivocado, João Ferreira, diz assim, antes temei ao Senhor todo dia. Não está todos os dias. Interessante, né? Não está no plural, está todo dia. Daí eu fiquei imaginando o que isso significa, o que isso quer dizer. Todo o dia. Quer dizer, não só temer a Deus pela manhã, não só temer a Deus durante o dia, não só temer a Deus durante a noite, mas são as 24 horas do dia. Você acordou, já está temendo a Deus. Todo o dia. Temei a Deus todo o dia. Aleluia. Porque o que isso vai culminar em temer ao Senhor? Nossas horas já se avançam, queridos. A gente, claro, a gente não vai aqui esmiuçar o que é temer a Deus. Né? Tem muitas pessoas que, claro, quando a gente fala de temor, o verbo temer, né, automaticamente no dicionário vai dizer ter medo, ter pavor. Mas concernente a Deus, não é ter medo de Deus. Alguns estudiosos vão dizer que é um medo reverente a Deus. Mas não é ter pavor de Deus. Não é ter medo de Deus. É ter um amor reverente a Deus. E aqui, claro, nós não precisamos falar que a reverência a Deus é o princípio de tudo, né? Por isso que a Bíblia vai dizer que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O crente recebe essa nomenclatura de cristão, de crente, uma das características é porque ele teme a Deus. Porque quem não teme a Deus vive de qualquer jeito, vive de qualquer maneira, não está nem aí, né? Quem teme a Deus faz de conta que não sabe de onde vem e nem sabe para onde vai. Mas nós sabemos que devemos temer a Deus. Né? Quem teme a Deus obedece aos mandamentos, né? Quem teme a Deus está sempre buscando agradar ao Senhor. Quem teme a Deus reconhece que andava a passos largos para o inferno, para o abismo. E que Jesus foi lá e nos resgatou, nos redimiu, nos comprou e disse: agora tu estás livre, escolhe o melhor caminho. Aleluia, Jesus. O versículo 18. A partir do momento que nós começamos a temer a Deus, o verso 18 diz assim: é certo que sempre haverá um futuro, e a tua esperança não será malograda, ou não será aniquilada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque, queridos, a nossa esperança, ela não pode ser aniquilada, ela não pode ser frustrada, porque ela possui 5 fundamentos. O primeiro fundamento da nossa esperança é que quando nós ou morrermos ou formos arrebatados, nós temos a certeza que nós vamos ser eternos. E a gente não para meditar nisso, né? A gente ouve tantas vezes falar, né? Irmão, você vai ter eterno. Deus tem uma eternidade preparada para você. Irmãos, está a ser eterno. Está para sempre com o Senhor. Coisa maravilhosa, queridos. É nós sabemos que nós vamos ser eternos. Meu Deus, aleluia. Existem nesse mundo muitas doenças que debilitam o ser humano, câncer, AIDS, e tantas doenças. Agora tem essa doença do coronavírus aí, que abate, que destrói uma pessoa de 5 anos, de 10, de 15, não escolhe a idade. Mas viver 70, 80, 100 anos, mas vai morrer. E a gente não está preparado para enfrentar a morte. Eu estou falando no sentido humano, porque o homem não foi feito para morrer.
Foi a desobediência dele que levou ele à morte. O homem existe uma eternidade dentro do homem. Deus fez o homem para se viver eternamente. Mas esse viver eternamente não é simplesmente um viver eternamente, mas é viver eternamente na presença de Deus. Saber, queridos, que o segundo fundamento, quando a gente diz que nós vamos viver eternamente, o segundo fundamento, nós vamos ter todas as nossas necessidades supridas. A verdade é que aqui nós lutamos, nós buscamos, né, nós temos que trabalhar para comer, nós temos que trabalhar para adquirir as coisas, né? Se Deus assim nos permitir, se nós pudermos comprar um carro bom, nós compramos, se puder ter uma casa boa, a gente tem. Isso não é pecado. Mas se nós não conseguirmos nessa vida, irmão, não devemos ficar frustrados. Porque as nossas necessidades aqui, muitas vezes, nós não vamos conseguir suprir. Muitas vezes as nossas necessidades aqui não vão ser supridas. Mas Paulo diz que em glória todas as nossas necessidades serão supridas. Porque ali nós não vamos ter falta de nada. Outra coisa, queridos, em terceiro lugar, nós vamos ver Jesus como Ele é. Aleluia. Glória a Deus. A fila vai ser grande, mas eu vou estar lá para abraçar Jesus. Eita, mano, glória a Deus. A fila não importa. Não importa o tamanho da fila. Tem uma música do Jimmy Swagger, como eu não sei falar inglês, eu não vou dizer como é que é a música, né? Mas se eu não me engano é Look For Me. E a música diz assim, ó: você for chegar no céu, você vai ver os patriarcas, você vai ver todas as pessoas. Quando você estiver lá por 1 milhão de anos, 2 milhões, até 10 milhões, depois que você ver todo mundo, depois que você ver o Senhor, procura por mim, porque eu também vou estar lá. Glória a Deus. Já fica aqui, tá? Procura por mim, porque eu também vou estar. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto Jesus nessa presença. Aleluia. Em quarto lugar, queridos, nós vamos ser perfeitos. Aqui muitas vezes, quantas pessoas que servem a Deus que nós conhecemos, que muitas vezes, pessoas que são surdas, né? Pessoas que têm uma deficiência auditiva, visual, né? Tem pessoas que não falam, às vezes, as pessoas que vivem na cadeira de roda, pessoas todas atrofiadas, que vivem vegetando, que vivem aí 10, 15 anos, vivendo através de aparelhos. Mas a nossa esperança, e há esperança para essas pessoas, porque lá não vai existir isso. Lá nós vamos ser perfeitos. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E a maior esperança, queridos, vamos viver eternamente com Deus. Glória a Deus. Só quem teme a Deus possui essa maravilhosa, poderosa esperança. A partir de hoje, quando você vê um ímpio que não está nem aí para Deus, está próspero, acalma o teu coração. Fica tranquilo, que o Espírito Santo vai fazer você lembrar dessa palavra. Aleluia. O que importa é o fim das coisas e não o começo. Lembra da parábola do rico e do Lázaro, Lucas 16? O rico tinha tudo, vivia, a Bíblia diz assim, vivia regaladamente. A gente não consegue imaginar como é que ele vivia esplendidamente. E o que servia a Deus, mendigo. E por cima tinha um monte de ferida que os cães vinham lamber-lhe as feridas. Olha o que se encaixa nessa palavra. Né? Qual foi o fim do ímpio? A Bíblia diz que ele morreu e foi sepultado. Qual foi o fim do justo? Do mendigo? Os anjos levaram. Não diz que ele foi sepultado. Daí diz aí, existem alguns estudiosos que dizem que foi levado para o paraíso com o corpo e tudo, né? Mas na lógica é que, como ele era um mendigo, não fizeram nem questão, né? Enterraram, mas o que importa é que os anjos pegaram a alma dele e levaram para o seio de Abraão. Tem muitas pessoas que hoje querem trocar de lugar com os ímpios, né? Porque vê a vida deles. Mas naquele dia, queridos, vai ser o ímpio que vai querer trocar de lugar com eles. Glória a Deus. Só que, infelizmente, há um abismo, como mostra a parábola, que não tem como acontecer.
Vamos estar em pé? Posso colocar em pé aqui?